Vamos lá! Hoje a gente vai desvendar uma história fascinante e que pouca gente conhece por trás de um texto clássico. Uma história de rebelião, de censura e de legado. Imagina só, e se um comentário que é estudado por tanta gente, uma obra de referência, fosse na verdade uma versão, digamos, amansada de um livro que um dia foi considerado perigoso? Pois é, essa é a premissa do nosso mergulho de hoje. É exatamente isso. O livro conhecido como Prihadashi, que muitos têm em suas estantes, não é aquele texto original, sabe, cheio de vigor que o autor escreveu. Ele passou por todo um processo que o transformou de uma obra radical para um comentário, digamos, mais aceitável. Vamos entender como é que isso aconteceu. E no coração disso tudo está uma figura bem notável, o Rabino Risquia da Silva. Um pensador que, olha, na sua curta vida, balançou as estruturas do mundo rabínico da época. A vida dele foi curta, mas muito, muito intensa. Nascido na Itália, ele foi para Amsterdã para publicar sua grande obra, o Pri Hadash. Logo depois, aceitou um posto de liderança em Jerusalém, mas sua jornada foi interrompida bem cedo, deixando para trás um legado super controverso e explosivo. E olha, mesmo antes da polêmica toda do livro, o Rabino da Silva já mostrava que tinha um caráter independente. Pensa só, exigir um salário fixo em vez dos tradicionais presentes. E, o mais importante, autonomia total nas suas decisões. Isso era algo completamente fora da curva e já dava o recado de que ele não era do tipo que simplesmente seguia o fluxo. E apesar de toda a polêmica, dá uma olhada na reverência que ele inspirava. Essa inscrição, encontrada sobre seu retrato, faz um jogo de palavras com o nome do livro Pri Hadash, que significa fruto novo. A bênção que se recita ao provar um fruto pela primeira vez era aplicada ao livro dele. Isso mostra um impacto profundo que ele teve em seus admiradores. Então, vamos ao ponto principal. O que tinha nesse livro que o tornou tão explosivo a ponto de ser banido? Bom, basicamente a controvérsia toda girava em torno de 3 pontos cruciais. Primeiro, ele quebrou uma regra de ouro: não contradizer as grandes autoridades rabínicas do passado. Segundo, ele sempre defendia posições mais brandas, repreendendo quem impunha rigores que, na visão dele, só afastavam as pessoas. E terceiro, o ponto mais grave de todos: ele desafiou de frente o pilar da lei judaica daquela época. Esse slide aqui mostra a diferença de uma forma muito clara. Por exemplo, a questão do leite supervisionado. Ele afirmou que o costume em Amsterdã era ser mais leniente, e ele próprio seguia esse costume. Do mesmo jeito, ele argumentava contra a criação de novas proibições baseadas só na aparência de transgressão, uma posição que, olha, ia totalmente contra o pensamento de muitos, incluindo do próprio código que ele estava desafiando. Então, o ponto nevrálgico da questão é esse aqui. O grande crime, entre aspas, do Pri Hadash foi a audácia de questionar a autoridade do Shulchan Aruch do Rabino Yosef Karo. Naquela época, o Shulchan Aruch estava se consolidando como código legal definitivo, universal. Ao tratá-lo como apenas mais uma opinião e não a palavra final, o Rabino da Silva estava, na prática, atacando a própria base da autoridade legal rabínica da sua geração. Com um desafio tão direto assim, é claro que a reação não ia demorar para chegar, e foi lá no Egito que a coisa toda ferveu de vez. Segundo o relato de uma testemunha ocular, o rabino Avraham Halevi, na sua obra A Ginás de Vradim, a cena no Cairo, quando as primeiras cópias do Pri Hadash chegaram, foi de puro choque para a comunidade rabínica de lá. Essa citação resume perfeitamente o sentimento da época. Para o establishment, o Rabino da Silva não estava só discordando. Ele estava sendo desrespeitoso, minando a honra dos sábios cujas palavras eram vistas como sagradas. A linguagem dele foi encarada como um ataque direto. E a coisa ficou séria, mas muito séria, e rápido. Ameaças de violência física, açoitamento, excomunhão, tudo isso estava na mesa. A situação ficou tão tensa que foi preciso uma intervenção para acalmar os ânimos. Isso só mostra o quão perigoso era desafiar a ortodoxia intelectual daquele tempo. E o veredito final foi drástico. Não era só proibir a leitura. Os líderes comunitários concordaram que todos os exemplares do livro no Egito deveriam ser enterrados, removidos de circulação como se fossem um texto herético. O livro foi literalmente sepultado. Aí fica a pergunta, né? Como é que um livro que foi literalmente enterrado por ser tão polêmico acabou virando um comentário padrão que usamos hoje? Vamos ver como essa transformação aconteceu. Foi um processo em 4 etapas. Primeiro, com a morte prematura do autor, aquela animosidade pessoal começou a diminuir.
Depois, a proibição foi suspensa, até porque o livro já estava popular em outros lugares. Mas o passo crucial mesmo foi o terceiro. Antes de ser reimpresso, o texto foi modificado. E aí, finalmente, essa nova versão, já domesticada, foi integrada ao cânone. E quando a gente fala de censura aqui, não é só apagar uma palavrinha ou outra. Foi um processo de suavização. Os editores tiraram o que era considerado a linguagem áspera e os desafios mais frontais à autoridade do Churran Arush. Eles remodelaram o texto para que ele se parecesse mais com um comentário respeitoso do que com uma crítica radical. E assim, a história fecha o seu ciclo. A obra que temos acesso hoje não é a mesma que causou aquele alvoroço todo no Egito. É o legado de uma rebelião, sim, mas um legado que foi cuidadosamente editado para se encaixar justamente nas normas que o original um dia ousou desafiar. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? A história do Prihadash é bem particular, mas esse processo de suavizar vozes radicais para que elas caibam na narrativa aceita, com certeza não é. Isso nos faz pensar quantas outras vozes do passado foram de alguma forma alteradas antes de chegarem até nós. Muito obrigado pela atenção. Para continuar acompanhando análises como esta, é só curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal para receber as atualizações. Shalom e tudo de bom!